Saudações a todos que nos ouvem, a paz de Cristo, o amor de Maria. Sejam bem-vindos a mais um dia juntos em oração, humor e vocação. No quarto dia de nossa divina aventura, vamos caminhar em ritmo de louvor e glória. Estamos aqui reunidos para mais um momento de reflexão e meditação. O Evangelho de hoje nos apresentará o início da história de São João Batista. Concepção, quem eram seus pais, sua família e como eles eram pessoas que de fato louvavam e glorificavam, nutrindo a esperança na promessa de um Pai misericordioso. Iniciemos então nosso dia e nosso momento de oração pedindo a vinda do Espírito Santo sobre nós para que possamos compreender e amadurecer, aprendendo a nutrir a nossa esperança com louvor e glória, enquanto a meta não é atingida. A frase-chave de hoje é: a paciência, fruto também ela do Espírito Santo, mantém viva a esperança e consolida como virtude e estilo de vida. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Raiz de Jessé, sinal das nações. Ó, vinde livrar-nos e não tardeis mais. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário,
Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Integrações. Conversão real. A luz alcança a esterilidade. Esperança que rompe limites. Crer no invisível. Sinais no meio da fragilidade. Misericórdia como chave para ver além das limitações humanas. A paciência, fruto também ela do Espírito Santo, mantém viva a esperança e consolida como virtude e estilo de vida. Por isso aprendamos a pedir muitas vezes a graça da paciência, que é filha da esperança e ao mesmo tempo seu suporte. A paciência, presente no segundo e no terceiro dia, volta a ser um dos pontos centrais na meditação de hoje. A primeira leitura nos apresenta o episódio da concepção de Sansão, narrado no livro dos Juízes, e nele encontramos uma relação profunda com o Evangelho, que relata a concepção de São João Batista. Os pais de Sansão enfrentavam a infertilidade de sua mãe, uma realidade que, para a mentalidade da época, carregava um peso social e moral muito grande. Contudo, quando a mulher estava ocupada em seus afazeres, o anjo do Senhor apareceu e anunciou: Tu és estéril e não tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz a um filho. Seguiram-se recomendações específicas e, finalmente, o texto diz que o menino cresceu e o Espírito Santo e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Há aqui 3 palavras essenciais: paciência, esperança e louvor/gratidão. É interessante notar que, de todas as leituras propostas até agora e das que virão, sempre podemos extrair essas virtudes. No primeiro dia, Nosso Senhor, com paciência, explica aos sumos sacerdotes a parábola dos 2 filhos. E o filho que inicialmente disse não, precisou de tempo e discernimento para compreender, arrepender-se e cumprir a vontade do Pai. No segundo dia, contemplamos a ascendência de Cristo e percebemos com serenidade por quais caminhos Deus quis conduzir o plano de salvação. Ontem, no terceiro dia, meditamos sobre o momento em que São José, despertado pelo anjo, retorna à sua missão com paciência, justiça, esperança e fé. A primeira leitura de hoje confirma este mesmo movimento. Os pais de Sansão, vivendo com paciência e fidelidade, foram visitados por Deus e receberam, como filhos justos, a graça da concepção. A meditação nos recorda que a esperança é força e combustível da vida espiritual. Não deve ser vista como um intervalo vazio, mas, como disse o Papa Leão XIV, como algo vivo que nos sustenta. A introdução do dia afirma algo belíssimo. Louvar e glorificar nutre a esperança. Assim somos chamados a viver imitando Cristo, louvando e glorificando, saboreando antecipadamente aquilo que ainda não vemos, mas sabemos que existe. Essa esperança nos sustenta, nos fortalece e nos conduz à verdadeira felicidade. A mensagem de hoje reforça que Deus faz brotar frutos onde tudo parecia ser impossível. Terrenos estéreis, vidas marcadas por limitações, situações humanas sem perspectiva. Como resume a frase do dia: o impossível é o terreno onde Deus inaugura a esperança. Deus não escreve certos por linhas tortas. Ele é perfeito e exatamente por isso escolhe vias que aos nossos olhos parecem improváveis. Ele utiliza aquilo que julgamos impossibilidades para revelar a potência do seu amor e da sua providência.
Assim foi com os pais de Sansão, assim foi com Zacarias e Isabel, que conceberam João Batista. O contexto da vinda de João Batista, evidentemente, é singular. Ele foi o último dos profetas, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Isaías já anunciava: aplainai, preparai o caminho, tirai os tropeços. Os tropeços eram os pecados, e Cristo veio para libertar seu povo deles. O evangelho de hoje mostra ainda que João Batista foi consagrado desde o ventre materno. Não beberá vinho nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo desde o seio de sua mãe e converterá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. João Batista é alguém moldado com precisão para a missão que desempenharia. João Batista veio preparado para cumprir aquela missão. Ele foi moldado exatamente para ela, como uma peça que se encaixa com perfeição nos planos de Deus. Até seu estilo de vida, marcado pela penitência, pelo despojamento e pela sobriedade, nos recorda a importância do jejum e da abstinência como elementos cruciais para o amadurecimento de nossa fé. Tudo isso reforça a verdade central. O impossível é sempre o terreno fértil para Deus plantar os frutos da esperança. É nisso que devemos acreditar. É assim que devemos viver, cooperando com a graça, esperando com paciência e agindo com fidelidade, até que tudo se cumpra. Então, um dia, pela perseverança e pela esperança que não decepciona, poderemos cantar, como nos diz o Salmo 70. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante a vossa glória. Gesto concreto. O gesto concreto de hoje pode ser compreendido como uma consequência natural do que já vimos ao longo dos 3 primeiros dias. No primeiro dia, fomos convidados ao exercício da obediência e do amor, sobretudo dirigido àqueles que exercem autoridade sobre nós ou que têm responsabilidade por nós, no trabalho, em casa, na família. É justamente no ambiente familiar que encontramos o terreno mais propício para começar a cultivar e amadurecer este tipo de virtude. O segundo dia nos pediu de nós paciência e maturidade interior para ajudarmos aqueles que carecem de compreensão ou conhecimento. Situações simples ilustram bem isso. Orientar pais e avós que não dominam a tecnologia, auxiliar crianças em suas tarefas escolares, apoiar pessoas com menor escolaridade que nos pedem ajuda em algo que dominamos. A paciência, nesses casos, é meio e expressão concreta de caridade. O terceiro dia nos propôs recolhimento e oração, à semelhança de São José, para compreendermos a vontade de Deus e amadurecermos as virtudes pedidas nos dias anteriores. Recolhimento e oração não são meros atos devocionais, mas caminhos pelos quais o coração se forma e se ajusta e se alinha ao que Deus deseja de nós. Chegando no quarto dia, o gesto concreto é simples e profundamente significativo. Inspirados pelo Salmo 70, somos chamados a dar testemunho diante das graças que Deus já realizou em nossa vida, especialmente daquelas que, aos nossos olhos, pareciam impossíveis. Lembramos então que a lógica humana não é a lógica de Deus e que muitas vezes ele age onde jamais imaginaríamos. Um bom exemplo para aplicarmos ao gesto concreto, à luz do Salmo 70, encontra-se um trecho do discurso do Papa Leão XIV no encontro que celebrou o jubileu da diplomacia italiana, em 13 de dezembro de 2025. Abre aspas. Aqueles que sabem o que dizer não precisam de muitas palavras, mas apenas das palavras certas. Pratiquemos, portanto, a partilha de palavras que fazem o bem, escolhendo as palavras que constroem a compreensão, testemunhando palavras
que reparam injustiças e perdoam ofensas. Aqueles que se cansam do diálogo, cansam-se de esperar pela paz. Que a nossa boca se encha de louvor para cantar as glórias de Deus. Partilhemos com simplicidade e verdade os momentos bons e as experiências que nos fizeram amadurecer. O aprendizado dos últimos 3 dias nos pede paciência, recolhimento, oração, amor e obediência. Depois de tudo isso, já podemos acrescentar o testemunho das bondades de Deus, aquilo que Ele realiza em nós e, muitas vezes, por meio de nós na vida dos outros. É exatamente isso que nos propõe o Salmo 70, que será a nossa oração de hoje. Inspirado pelas histórias apresentadas na liturgia, onde Deus faz brotar a vida em um campo estéril, e pela segunda estrofe do Salmo, na qual nos dirigimos ao Pai, que é nossa esperança e confiança desde os primeiros dias de nossa existência. Peçamos que Ele nos inspire com a ajuda do Espírito Santo a testemunhar as graças recebidas e as histórias que alimentam nossa fé. Ao final, como de costume, rezemos o Pai Nosso, as 3 Ave-Marias e um Glória ao Pai nas intenções do Santo Padre. Salmo 70, 71. Minha boca se enche de louvor, para que eu cante vossa glória. Minha boca se enche de louvor, para que eu cante vossa glória. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Minha boca se enche de louvor, para que eu cante vossa glória. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca se enche de louvor, para que eu cante vossa glória. Cantarei vossos portentos, ó Senhor, lembrarei vossa justiça sem igual. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço. Deus abençoe. Até amanhã.